Queridos irmãos e irmãs de Ideal Espírita e amigos visitantes do Centro Espírita Luz e Caridade, boa noite a todos. Que alegria que todos nós estamos, né? 29 de dezembro de 2025, hoje, por enquanto, daqui a pouco já é amanhã, daqui a pouco já é 2026, e assim nós vamos conduzindo a nossa vida, realizando os nossos feitos, aproveitando ao máximo o período de tempo que o Senhor Jesus nos permite morar nessa terra, nesse lugar sagrado, nesse mundo de prova e expiação, em que por ora tem ficado tão agradável viver, morar nessa terra, de forma que tem surgido bastante facilidade na terra, bastante recursos que os nossos pais e os nossos avós não tiveram. Os nossos avós, mesmo os nossos pais, tiveram bastante dificuldade que hoje nós não temos. Hoje nós temos bastante conforto. Aqui mesmo nós podemos destacar, né? O ar-condicionado, a energia elétrica, o microfone. Quantos benefícios que nós temos na área da alimentação, principalmente os mais jovens. Eles vivem com tanta naturalidade, né? Ligou, mandou um zap, ligou para algum lugar, daqui a pouco está chegando um franguinho assado com batata ou sem batata, com farofa ou sem farofa, chega na porta da casa, quase na janela, remédios, a gente pede remédio, encomenda remédio, né, pelo telefone, na farmácia, daqui a pouco o remédio está chegando em casa. Nós nem paramos para fazer essa comparação, porque nós que vivemos as dificuldades maiores, nós também vamos acostumando, né, com essa facilidade e vamos esquecendo de como era antes. E aí vem na nossa mente aqui agora uma palavra que algumas pessoas nem ouviu falar, mas muitos aqui sabem do que eu vou dizer. O uso da lamparina. Alguns aqui utilizaram ainda a lamparina em casa, não tinha energia elétrica. Olha, parece que eu estou falando uma coisa de 2000 anos passados, mas algumas pessoas aqui vivenciaram essa experiência. E o tema nosso é Ano Novo, Vida Nova. Será que é assim? É para a gente refletir. A cada ano que vai passando, todos nós vamos refletindo, é natural a gente refletir sobre a nossa vida, sobre o nosso passado, o passado enquanto pessoa e o passado da sociedade e o momento moderno, atual. Então, nós estamos bastante enriquecidos. Eu esqueci de falar do celular, né? Da internet, quanta facilidade, muita facilidade. Acontece que o nosso tema, como é Ano Novo, Vida Nova, será que é assim? Nós vamos falar um pouquinho sobre esse fator tempo, porque Ano Novo, Vida Nova, está mexendo bastante com o fator tempo, né? Está falando do tempo. Será que é assim? Vira o ano, a gente deita 31 de dezembro, ele acorda 1º de janeiro e muda tudo, no dia seguinte já está tudo mudado. E, por enquanto a gente está começando a reflexão, tudo mudado, nós não falamos ainda se é para melhor ou para pior. Mas nós tínhamos que falar isso, mas nós vamos escolher para melhor, tá? Nós vamos falar sempre para melhor. Até porque todos nós aqui fazemos movimento para melhor, para melhorar. Então, nós não vamos na caminhar, refletir nos pensamentos de possibilidade para pior, sempre para melhor. Por isso, nós começamos na introdução falando, né? Como que melhorou estar vivendo na Terra um mundo de prova e expiação ainda, na transição. Mas acontece que falando sobre o tempo
ele é muito relativo. Porque o que é o tempo? Nós vivemos sobre a influência do planeta em que habitamos, especialmente nós, os encarnados. Assim sendo, no planeta em que habitamos, tem vários movimentos no universo dos astros. E acontece que nós vamos citar dois movimentos que vai caracterizar para a gente o tempo, né? Que é o movimento de rotação, em que a Terra faz um movimento em torno do próprio eixo imaginário, como um peão, né? Em que hora ele está com uma face para o lado do Sol, ora está com a e o lado oposto tem a sombra dele, então está escuro, o lado que ele está com o sol está claro, e assim ele vai fazendo o movimento, fazendo que ora lugares esteja claro, ora outros lugares esteja escuro. E o movimento de translação, né? Que vai causar as estações do ano, né? Verão, outono, inverno e primavera, e os dias do ano. Essa data tão esperada por nós, né? Passa-se 365 dias. É o ciclo, é o período que a Terra leva para fazer esse movimento de translação. Então, nós, os seres humanos, precisamos estabelecer tempo e utilizamos do movimento da Terra para nos localizar, nos situar no tempo. Já pensamos viver sem referência de tempo? Como seria para a gente? A própria hora da reunião pública do Luz e Caridade, como que a gente ia marcar um momento de a gente se reunir aqui para realizar a reunião pública se não tivéssemos uma organização do tempo? Então, assim, todas as segundas-feiras, 20 horas, temos a reunião pública no Centro Espírita Luz e Caridade. O tempo de vida nosso também, né? Quando a gente conta o tempo relativo que a gente vive na Terra. Enfim, precisamos desse fator tempo. E nós depositamos esperança também no tempo. No livro Conduta Espírita, o André Luiz vai nos despertar para que a gente não malbarate, não desperdice tempo. O tempo é muito precioso na nossa vida, pois que se a gente quer construir alguma coisa, e todos nós queremos, o tema é Ano Novo, Vida Nova. Será que é assim? Então nós queremos construir algo. Nós queremos construir e construímos a curto, médio e longo prazo. Nós construímos coisas. Hoje mesmo, cada um de nós fez movimento, empregou esforços para se beneficiar amanhã. Olha só, um esforço feito hoje para se beneficiar amanhã, mas também realizou esforços para se beneficiar a semana que vem, no mês que vem, mas também fazemos esforços para se beneficiar no ano 2026, no ano 2027 e assim sucessivamente. Então, essa pergunta, não é? Na reflexão do tema, que eu achei excelente esse tema, no princípio a gente ficou pensando como estudar esse tema à luz do Espiritismo, mas ele é excelente para reflexão, mesmo fora dessa data do final do ano, mas especialmente nessa data. A reflexão que a gente faz, ano novo, vida nova, será que é assim? Vai depender muito dos nossos feitos. Vai depender dos acontecimentos externos, porque nós estamos vivendo no mundo de prova e expiação, então estamos submetidos aos acontecimentos do planeta em que habitamos, dessa morada que Jesus nos convidou, nos permitiu passar um período aqui na condição de espíritos imortais. Então, existem coisas já determinadas na nossa vida que diz respeito aos acontecimentos do planeta. Então, é um movimento externo. Vai ocorrer, né, coisas externas
que vai desenhar fatos, acontecimento no ano 2026. Também mais adiante, mas nós estamos falando nesse primeiro momento do ano 2026. Mas especialmente dos nossos feitos. O que nós estamos fazendo para desenhar um ano novo melhor, um 2026 melhor. E ainda falando do tempo, porque o tempo é de fato muito relativo, a gente faz muita comparação e às vezes, aliás, muitas das vezes, cobrança uns dos outros em relação ao tempo. Porque existe as pessoas mais entusiasmadas, algumas até um pouco mais ansiosa, mais ligeira, ela realiza as coisas mais rápido, né? E as outras, menos ligeira, ela às vezes é cobrada pelas mais ligeiras. Você ainda está fazendo isso? Eu pedi para você fazer esse trabalho, essa tarefa, já saí, já resolvi tanta coisa, você ainda está aí realizando essas coisas, né? Então, a relação, o tempo ele é muito relativo, né? Então, cada um de nós tem um tempo de realização das coisas diferenciada. Mas nós vamos ainda para um outro lugar na nossa reflexão, um lugar que a gente julga muito importante e que é mais profundo da visão espírita de o que nós estamos fazendo com o nosso tempo, com o tempo que Deus nos concedeu na Terra, e nesse lugar, nessa morada que Jesus nos permite estar por algum período, na condição de espíritos eternos. Aliás, cabe uma distinção que os espíritos superiores vão dizer, aliás, Kardec vai falar com os espíritos superiores no Livro dos Espíritos, falando sobre eternidade, e ele diz, Kardec dizendo que eterno eterno não é só Deus, já que Deus não teve princípio nem fim. Eterno não é algo que não tem nem princípio nem fim, porque Deus sim é eterno. Deus não foi criado. Porque se Deus tivesse sido criado, quem criou Deus é que seria Deus. Mas a pergunta continuaria: mas quem criou Deus? Então Deus não foi criado. Deus é eterno. Sempre existiu. Para a gente é um pouco difícil pensar isso, né? Porque a gente fica pensando, a gente fica insistindo, mas a nossa insistência de quem criou Deus, não, para a gente, o nosso entendimento é Deus sempre existiu. Mas então Kardec continua perguntando aos espíritos superiores, então por que nós, os espíritos, podemos ser chamados de eterno? E ele também há uma distinção de nós para Deus, porque nós não conhecemos o momento em que nós fomos criados. Nós olhamos para o nosso passado na condição de espíritos imortais e não alcançamos, não conseguimos compreender em que momento, e nós estamos falando de tempo, de eternidade, de vida eterna. Então, nós não conseguimos detectar em que momento nós fomos criados, olhando para o nosso passado. E não teremos fim. Daí, podemos nos considerar eterno. E os espíritos superiores falam para Kardec assim, use então o termo que preferir, desde que vos entendeis. E aí a gente continuou usando o termo eterno para nós também, uma vez que não conhecemos o nosso princípio. Mas a nossa reflexão é ano novo, vida nova. Será que é assim? Mas agora nós vamos pensar um pouco mais profundo para esse ser eterno que somos. Para esse ser eterno que somos, para que antes de mergulharmos ainda nessa reflexão, pensarmos: será que nós estamos investindo ano novo e vida nova só para o ser material, corpóreo, como os espíritos superiores falam?
Porque vários de nós, aliás, todos nós, em uma proporção qualquer, a gente distrai de investir nesse ser eterno que somos. De forma que a facilidade que a vida nos proporciona nos dias de hoje, os confortos que a vida nos proporciona, ela tem um custo, ela custa dinheiro, a gente precisa pagar. Quanto mais conforto, quanto mais recurso financeiro, mais conforto nós vamos ter, não é? Precisa ser pago. E ao longo do tempo, nós o que fomos fazendo? Nós descobrimos que habilidade e tempo é igual a dinheiro. E dinheiro nos traz mais facilidade na condição de seres corpóreos, encarnados. Traz um melhor tratamento hospitalar, remédio de mais recurso, ambiente mais agradável, traz muitos benefícios para nós, seres corpóreos, o recurso financeiro. E ao longo do tempo, nós fomos investindo cada vez mais, estamos fazendo isso, e isso não é nenhum crime, isso não é um pecado, isso não é errado, mas nós estamos destacando quanto de onde nós estamos tirando o tempo para investir em um ano novo, vida nova. Será que é assim? Mas para a vida corporal. E aí nós fomos tirando tempo de onde? Para poder ganhar cada vez mais recurso. Tiramos da família, tiramos da alimentação, tiramos da amizade, tiramos do sono. Nós fomos tirando de várias áreas da nossa vida tempo para poder ganhar recurso financeiro, para poder ter mais conforto, que é compreensível. A gente compreende, mas nós estamos refletindo sobre ano novo, vida nova. Será que é assim? Então, se a gente continua investindo nisso, tirando de outras áreas de nossa vida, algum aspecto da nossa vida vai ficar melhorado, mas outros vai ficar mais empobrecido. E aí vamos dar uma passadinha no tiramos também? Será que tiramos de algum aspecto da área espiritual? Porque algumas pessoas vão ficar tão comprometido com esse movimento de precisar mais recurso financeiro, investindo no tempo, que já não vai poder vir mais no estudo sistematizado, porque não tem mais tempo, na reunião pública, porque não tem mais tempo. Isso é comprometedor para o espírito, para o ser imortal. Então, nós estamos refletindo nesse momento sobre esse aspecto. Nós que somos seres imortais, precisamos ficar bastante atento para que a gente não ache tão confortável, tão bom viver na Terra, que a gente esqueça ou distraia de investir o tempo para um futuro melhor, que é o futuro espiritual. Porque esses momentos na Terra são momentos muito passageiros, muito imediato, que vai nos trazer conforto, mas que daí a um tempo mais ele cessa. E aí precisamos, com bastante intensidade, mergulharmos nos valores espirituais, porque não é nenhuma novidade para nenhum de nós que todos nós, os seres humanos, com uma vida moderna, o nosso ser está ficando mais acelerado e mais imediatista. A gente está exigindo das outras pessoas mais pressa. A gente está com pouco tempo para dialogar. Eu não sei vocês, talvez seja mais eu, mas a gente está com pouco tempo para dialogar. A gente quase não tem tempo para ouvir as outras pessoas.
de tal forma que não é raro quando a gente vai conversar com a outra pessoa e a gente julga que ela está demorando muito, a gente pelo menos pensa assim, por que ela não conta logo o final? Por que ele não conta logo o final? Vocês também pensam assim ou só eu que estou pensando isso? Nós, quantas vezes a gente já experienciou esse sentimento dramático de por que ele não conta logo o final? Eu tenho tanta pressa, tanta coisa para resolver e tenho que ficar aqui ouvindo porque ele guardou o final para o final. E o final nunca chega. Vocês sentem isso também? Então, a gente não está mais conseguindo dialogar. E outra coisa, no diálogo, é muito raro acontecer um diálogo quando encontra duas ou três pessoas ou mais, cada um fala de si mesmo. Raramente alguém sai de si e vai caminhar com as palavras do outro. A gente não está se permitindo pensar o outro, seguir o outro, porque a gente tem tanta pressa e não está percebendo o outro. Então precisamos exercitar o outro. A mensagem fundamental, principal do Senhor Jesus é a caridade. Fora da caridade não há salvação, no sentido de nos distanciar do orgulho e do egoísmo. Mas a gente vai ficando encapsulado dentro de nós mesmos. Nós parece que vamos nós mesmos nos transformando em refém de nós mesmos. É engraçado isso, é complexo isso, que a gente não consegue mais pensar muito o outro. Ano novo, vida nova. Será que é assim? Então, para pensar um ano novo, vida nova, é preciso fazer coisas novas. Porque se não fizermos coisas novas, não surgirá outras coisas novas na nossa vida. Então é preciso a gente sair um pouco do nosso eu e atender ao outro, mergulhando e exercitando o Evangelho do Senhor Jesus, para que a gente mergulhe nesse ser eterno que somos, para que a gente não fique encapsulado, não fique preso no nosso próprio eu. Ano novo, vida nova. Será que é assim? Porque nós estamos vivendo uma pequena ou talvez grande ilusão, já que está tão confortável, tão bom viver na Terra por esses momentos, com tanto conforto, nós estamos nos iludindo, achando que a gente pertence aqui, que nós somos daqui. E nós somos seres eternos. E aí nós estamos lembrados de alguns fatos e que é para a gente perceber com mais intensidade, nós vamos lembrar com mais intensidade dessa realidade e quando a gente vai conversar com alguém que está muito doentinho, vivendo bastante tempo, que está às vezes até internado, né? E pessoas que passam vários dias, meses internados, eles passam. E a gente mesmo, quando está doente, quando a gente está debilitado, a gente passa a pensar as coisas simples da vida. A gente diminui a nossa intensidade do ter conforto, que a gente não quer muito abrir mão do conforto. Mas quando está doente, quando está fragilizado, a gente vai abrindo mão de tantas coisas, até a nossa própria casa, aí a gente não está pregando, falando da ideia que a gente deve deixar a casa ficar suja de qualquer jeito, não. Mas quando a gente está doente, a prioridade vira a gente, a nossa saúde. E aí a gente vai sabendo, a gente consegue definir melhor o que não é tão prioridade assim. O que é um pouco supérfluo? Passa a gente pensar melhor a nossa saúde. E aí, quando cuidamos de alguém bastante doente,
essa pessoa bastante doente vai falar das coisas simples, das coisas bastante simples. E aí nós estamos lembrando aqui de pessoas, por exemplo, que se voluntaria para trabalhar em hospital como voluntário para cuidar de algumas pessoas que lá estão doentes e estão já refletindo e já prestes a viver a condição de eterno, não mais de seres encarnados, seres corpóreos. E aí ele vai mergulhando na realidade de possibilidades de voltar para o mundo espiritual quando alguém está internado. E aí, pessoas que trabalham lá vai ouvir coisas tão simples, coisas como pessoas que queria comer, né, talvez chupar uma uva, comer um pedaço de pão de tal sabor, coisas tão simples que a pessoa vai narrar e às vezes a gente cria tanta complexidade e pessoas, inclusive, que fica tão adoentado e vai perceber o valor que o próprio médico vai dizer assim, pega médicos que nem pode falar isso, mas ele chama às vezes o parente no cantinho, no particular e fala assim, pega a sua mãezinha, o seu paizinho, leva para casa para ele viver mais alegre com a família. O melhor lugar do mundo para ele, para ela, é junto com o filho, junto com a mãe, junto com o familiar, porque diagnosticou alguma doença que na terra, na matéria, na biologia não vai curar. Então, para ele passar os últimos dias na família, com os seus amores, cuidando com todo zelo. Ele não vai sarar fisicamente, não vai curar. Aí, essa pessoa doente e todo familiar vai dar um mergulho profundo na realidade do ser eterno, porque aí ele vai provocar em nós a vivência daquilo que a gente aprende em reunião pública, no Espiritismo, porque o Espiritismo vai nos proporcionar, a vida vai nos proporcionar uma vivência daquilo que a gente estuda, porque a vida fora da doença, fora do desconforto, vai nos apresentando tanto conforto que a gente distrai e esquece que somos seres corpóreos, que estamos na matéria. E aí vamos cuidando, às vezes, com muita intensidade do corpo físico, dos recursos físicos e esquecemos, distraímos do espiritual. Assim, esse é um dos exemplos. E aí eu fico pensando que alguma pessoa, algumas no plural, está vivendo uma experiência semelhante, que está cuidando de alguém tão doentinho e que está vivendo essa experiência, a pessoa bem idosa, doente, todos os dias pensa na possibilidade de desencarnar. Todos os dias imagina que vai desencarnar. No passado, nós começamos a falar no passado do nosso pai, dos nossos avós. No passado era muito comum as pessoas mais velhinhas, bem idosas, bem cansadinhas, quando alguém perguntava a ela, como é que vai a vida? Como é que você está? E aí ela respondia assim, eu estou fazendo um biscoitinho para viagem. Alguém já deve ter ouvido esse termo, né? Estou fazendo um biscoitinho para viagem. Ou seja, todos os dias pensa na possibilidade de desencarnar, porque está doentinha, está fraquinha, pensa na possibilidade de desencarnar e vai desencarnar. Mas nós outros, nós vivemos um dia inteiro, uma semana inteira e não incluímos a possibilidade de desencarnar na nossa vida. Faz quanto tempo que a gente não pensa na possibilidade de desencarnar? A gente demora, não demora? E aí não pensamos muito, nós não queremos assustar ninguém, nós estamos refletindo sobre o tema. Ano novo, vida nova. Será que é assim?
na nossa vida, é que nós cuidamos tanto da vida corporal e precisamos investir na vida espiritual. Porque nós pensamos a curto prazo. É disso que a gente quer falar. Nós pensamos a curto prazo. Porque a vida na matéria, a vida na condição de encarnado, nós vamos viver 120 anos sendo bastante generoso, né? 120 anos, né? Mas a estatística fala de 75, mais ou menos, nós que estamos sendo generosos. Mas como nós falamos que o investimento do tempo também depende de cada um de nós, do que nós estamos fazendo com o nosso tempo na matéria, na carne, na vida, no trato das coisas, administrando a nossa vida financeira, espiritual, psicológica, familiar, enfim. Mas aí nós começamos a tirar o tempo para colocar em outros lugares, tiramos também do sono, que queremos dizer, segundo alguns especialistas, nós devíamos ou devemos dormir 8 horas a cada 24 horas, não é? Alguns especialistas vão dizer isso, que a gente deve dormir 8 horas a cada 24 horas, ou seja, cada dia, que é um terço do dia. Mas para quem vive 75 anos, então vai ter dormido 25 anos. Parece que é perder tanto tempo, né? Eu tenho um sobrinho que ele fala assim, tio, eu não posso dormir, que eu durmo, fico com a sensação de que as coisas estão acontecendo e eu não estou lá. Algumas pessoas estão vivendo assim. Não se permite dormir, mas dormir faz parte da saúde física e psíquica para organizar a nossa mente. A nossa mente precisa de ter um descanso para organizar os acontecimentos da vida. O que ocorreu na vida, o nosso cérebro precisa arrumar tudo direitinho para quando a gente precisar acessar, estar lá para a gente fazer o uso. Mas quando a gente dorme mal, muitas coisas ruins acontecem com o nosso ser. Baixa concentração, acontecem muitas coisas ruins. Então a gente gerencia mal então a nossa vida biológica, pensando que estamos fazendo uma coisa boa. Inclusive diminui a nossa estatística de vida. Os especialistas estão dizendo que quando a gente dorme mal propositadamente, para poder investir em outras coisas na vida, a gente diminui a nossa estatística de vida. Mas ano novo, vida nova. Será que é assim? Mas as datas, os números, os meses, os anos, ele motiva a gente como uma linha de chegada em uma corrida. Agora é a parte boa, né? A parte melhor. Porque nós consideramos as datas como algo que vencemos um ciclo, passamos uma etapa, e essas etapas é bom a gente pensar, e como nós iniciamos na nossa abertura, né, é bom a gente pensar que realmente acontece que o passado sempre foi mais difícil, e nós estamos sempre fazendo um movimento de melhorar a nossa vida. E assim sendo, ano novo, vida nova, psicologicamente é muito bom, faz muito sentido, porque motiva a gente a fazer esforço para cada ano ser melhor. Então, assim como nós realizamos coisas muito boas, né, para a nossa saúde física, para o nosso corpo biológico, e realizamos coisas boas também para a saúde espiritual, nós vamos desfrutar dos nossos feitos nos anos que virão, inclusive no ano 2026. Eu costumo dizer, né, com alguns amigos, né, que no movimento espírita é muito comum a gente falar assim quando acontece uma coisa que causa desconforto, dor na gente, né? Aí alguns amigos ou a gente mesmo fala: "Ah, isso é expiação, isso é prova". E de fato geralmente é, porque nada acontece por acaso. Então aconteceu uma dor, uma aflição, aí ou causas atuais das aflições ou causas anteriores das aflições. É verdadeiro, é doutrinário.
Mas e quando acontece uma coisa boa na nossa vida? Não temos algum mérito, não foi algum feito que realizamos e que agora chegou agora um saldo na nossa conta? Não chegou, não acontece coisas boas na nossa vida que a gente não estava esperando? Vez em quando acontece uma coisa boa. Vou falar para dar um exemplo, para não ficar tão assim soltinho. Vou falar de uma coisa muito simples. Algum momento, algum dia em que a gente estava andando, indo para alguma direção, sol quente, muito cansado, e alguém passou de carro indo na mesma direção e deu para a gente uma carona. É uma coisa simples, mas que há de ser um merecimento. Foi um merecimento, porque senão não teria acontecido. Nós, lá no Centro Espírita União Amor e Caridade, a gente faz empréstimo de material ortopédico. A gente fica surpreso, e não éramos para ficar, porque a gente sabe da interação dos espíritos superiores na nossa vida. Já aconteceu, por exemplo, lá, de alguém doar uma cadeira higiênica num dia para o Centro Espírita, sabendo que nós temos esse trabalho, e a gente não tinha nenhuma no depósito, todas estavam emprestadas. No dia seguinte, uma pessoa precisando muito, muito de uma cadeira higiênica, ela bate lá e pede uma cadeira higiênica emprestada. Você não acha muita coincidência para ser coincidência? Estava no programa, não é um merecimento? Então, assim, vai acontecer e acontece com cada um de nós coisas boas que são efeito do que nós já fizemos no passado. Isso também faz a gente lembrar de que nós precisamos realizar coisas boas agora para o ano 2026, 2027 e assim sucessivamente. Então, ano novo, vida nova. Será que é assim? Vai ser assim, sim, se a gente quiser. E nós queremos um ano novo, com vida nova, com coisas novas e com coisas boas. E cada um de nós já está realizando coisas boas para que isso aconteça. E aconteça na nossa vida e na vida da sociedade, na vida dos outros que nos rodeiam, os outros que pertencem à nossa família, porque nós realizamos coisas boas. Então, nós também vamos colher frutos bons. Nós reservamos esse momento para fazer uma pequena leitura do Novo Testamento para nossa reflexão um pouco mais profunda. Em Lucas, tá? No capítulo 10, versículo de 38 a 42. Diz assim, é a lição de Marta e Maria. Indo eles de caminho, entrou Jesus num povoado, e certa mulher, chamada Marta, hospedou-o na sua casa. Tinha ela uma irmã, chamada Maria, e esta quedava-se, assentava-se aos pés do Senhor a ouvir-lhe os ensinamentos. Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e disse: Senhor, não te importas de que minha irmã tivesse deixado que eu fizesse o serviço sozinha? Ordena-lhe, pois, que ela venha ajudar-me. Respondeu-lhe o Senhor: Marta, Marta, andas inquieta e te preocupas com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa.
Maria, pois, escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Nós escolhemos essa leitura, essa reflexão que Jesus nos chama a pensar, porque é muito interessante, muito profundo, porque Jesus não condena, Jesus não está dizendo que a Marta não deveria, não era para se ocupar com o alimento, com o almoço. Inclusive, a gente pensa que lá, naquele momento, existia mais de 5 ou 6 pessoas que precisavam de se alimentar. Mas Jesus está dizendo, nesse momento, para Marta, que Maria escolheu a melhor parte. Então, Maria, naquele instante, tendo Jesus ali, aquele que veio trazer a boa nova, e aqui, hoje, tendo o Centro Espírita Luz e Caridade, abrindo as portas para oferecer a mensagem, a boa nova, a mensagem eterna, que nos faz pensar a eternidade, da mesma forma, então, Jesus estando na casa de Marta e de Maria, não era momento de se ocupar tanto com o material, tanto com o físico, aproveitar ao máximo a presença da luz, a presença do eterno, a mensagem que vem do alto, a mensagem de eternidade. Aproveitar dando prioridade. O que é prioridade na nossa vida? Em vários momentos da nossa vida, a gente vai precisar, e a gente já faz isso num grau bem satisfatório, de dar prioridade às coisas espirituais, semelhante ao que Maria fez. Que ela percebeu a intensidade da importância da presença de Jesus naquela casa, naquele lugar e na própria alma. E ela se colocou à disposição para receber o alimento espiritual do qual ela ia se nutrir com tanta intensidade que a fome biológica era segundo plano. Ficaria para depois. E quantos de nós já fizemos isso por nós mesmos e muitas das vezes pelos outros? Quantas vezes alguns de nós, com o prato feito na mesa, já tinha começado a refeição e alguém precisou e você, agora para você, cada um deixou o alimento e foi atender à prioridade. O alimento físico, o arroz e o feijão, que nutre o corpo e que é vital para o corpo físico, deixou de ser prioridade na vida de cada um de vocês e na minha também, em mais de um momento da minha e da vida de vocês. Vários momentos aconteceu isso, eu tenho certeza. O momento do café, o momento da refeição. E eu nem estou falando só de filhos ou de pai. Eu estou falando de alguma prioridade de pessoas, de um bichinho, de um vizinho, de uma prioridade que foi superior ao almoço, à comida, à nutrição do corpo. Mas Marta também foi atender a necessidade. Ela foi atender a necessidade biológica que precisamos, a necessidade do ser corpóreo, que é necessário. Jesus não disse e não fala para a gente distrair com o nosso corpo, cuidar do corpo e cuidar da alma. Mas em muitos momentos da nossa vida foi assim e será assim em vários momentos da nossa vida, em 2026, em 2027, em todos os anos da nossa vida. Mas uma coisa de cada vez. Primeiro, 2026. Vai acontecer mais de uma vez na nossa vida que a gente vai precisar decidir. Vivo experiência de Marta
ou vivo experiência de Maria. E nós vamos escolher, porque eu estou torcendo que cada um de nós escolhamos viver a escolha de Maria. E depois a gente alimenta o corpo. Primeiro alimentar a alma, viver o ser imortal, viver o ser eterno que somos, que não fiquemos distraídos. Vários momentos da nossa vida nós vamos precisar, e em alguns momentos com muita intensidade, renunciar à necessidade, não é luxo, a necessidade do corpo biológico, do próprio corpo, para atender a necessidade do espírito, de si mesmo, quiçá do outro, porque já fizemos e faremos outras vezes. Então, ano novo, vida nova. Será que é assim? Será. E que façamos isso, essa escolha, de escolher o eterno, fazendo esforço, fazendo sacrifício no princípio, para um dia ficar natural. Um dia vai ser natural, até porque nós, os espíritas, sabemos que estar vivendo na matéria, estar vivendo num corpo biológico, é só um período. Daí a um tempo não estaremos mais na matéria. Independente se a gente cuidar de forma demasiada, demais ou não. E aí a gente vai encerrando ainda, mas ainda dizendo, para refletirmos sobre a mensagem do Senhor Jesus no Evangelho segundo o Espiritismo, para a reflexão desse tema que fala sobre o necessário e o supérfluo. Para a gente ir subtraindo, tirando de nossas vidas o que é supérfluo, para poder a gente escolher com bastante prioridade o que é muito necessário, dando importância ao ser imortal que somos. Não dá tanta importância demasiada ao ser biológico. Que possamos viver, de fato, um ano 2026 cheios de oportunidade de vivenciar os valores espirituais e que possamos sacrificar o corpo em prol, em benefício dos valores espirituais. Agradecer essa casa que tem sido luz na nossa vida, que tem sido farol na vida de cada um de nós. Nós não percebemos, não observamos tanto, mas o que nós temos aprendido de espiritismo nessa casa sagrada, no Centro Espírita Luz e Caridade, tem sido de muita importância na vida de cada um de nós, porque nós já construímos em nós valores espirituais que não tínhamos há um tempo passado. Então já fazemos escolhas muito importantes considerando a bagagem espiritual que adquirimos em vários lugares, mas nesse momento nós reservamos especialmente para agradecer esse espaço sagrado que os diretores espirituais e os diretores encarnados se empenham, se dedicam tanto para conseguir manter esse espaço de reunião pública e grupo de estudo, nos oferecendo alimento muito farto para a alma, alimento esse que nos nutre e que nos faz sentir felizes, mesmo que às vezes a gente esteja com necessidade, com fome de alimento, de arroz e de feijão, mas a alma está saciada, a alma está feliz. E essa casa vem promovendo fartura de alimento, de doutrina dos espíritos para cada um de nós, nos capacitando a fazer as melhores escolhas na condição de seres eternos. Então, parabéns a essa casa, aos diretores espirituais, aos diretores encarnados, e parabéns a cada mente aqui presente, encarnadas e desencarnadas, que tem renunciado a algum momento da vida de vocês
porque todos que vieram tinham outras coisas que podiam estar fazendo, considerando que vivemos num mundo moderno, onde todos nós estamos sempre convidados a estar ocupado em algum lugar, muitas das vezes em dois ou três lugares, e precisamos fazer escolha. E temos feito a escolha de estar aqui às segunda-feira, principalmente vocês que frequentam, que são diretores e os frequentadores, têm feito a escolha de estar aqui toda segunda-feira, das 20 às 21 horas. Parabéns a todas as mentes encarnadas e desencarnadas. Que Jesus continue nos abençoando, nos protegendo e nos dando sempre ano novo e vida nova e ânimo novo, né? Refazendo a nossa fé, a nossa esperança, o nosso bom ânimo. Então, que possamos encerrar fazendo a nossa prece, como os diretores nos pedem para fazer. Vamos fazer a nossa prece nesse instante. Façamos então a nossa prece nesse instante dizendo assim: Deus, Pai de infinita bondade e amor, Criador do céu e da terra, Criador de todo o universo, Criador da vida por excelência. Senhor Jesus, governador do planeta e mentor espiritual dessa instituição sagrada, e mentor espiritual de cada uma das inteligências aqui presente. Queremos agradecer, Senhor Jesus, por cada minuto de nossa existência, agradecer pelo nosso livre-arbítrio que o Senhor nos concede, mas também, em especial, agradecer pelo convite que o Senhor tem feito a cada um de nós para pertencer à sua seara, pertencer a esse grupo de cristãos espíritas, para fazer a nossa reforma íntima e o nosso aprendizado com o Senhor. Portanto, obrigado, Senhor, pela vida de cada um e pelo que tem acontecido na vida de cada um. Obrigado pela sua presença na vida de todos nós, em todos os momentos de nossa vida. Obrigado por esse espaço sagrado, acolhedor, que nos oferece o alimento espiritual que nutre as nossas almas. Que possamos retornar para os nossos lares, abençoados e protegidos pelo Senhor, e que tenhamos, de fato, um bom ano de oportunidades inúmeras para exercitar os seus ensinamentos. Abençoe, Senhor Jesus, a todos os nossos familiares, a todas aquelas pessoas que nós recordamos, que lembramos delas nesse momento e que por alguma razão não estão aqui, mas que os nossos sentimentos de amor, de fraternidade, de gratidão e de caridade possam ser canais para enviar uma parte dessas bênçãos que o Senhor derrama aqui na vida de cada um de nós, para eles também, onde quer que eles se encontrem. E que a nossa casa, Senhor, o lar em que habitamos, também seja abençoado e protegido por Ti. Que a sua paz nos envolva e nos abençoe, hoje, agora e sempre, que assim seja. Obrigado pela atenção de todos.